Sou médico neurologista há 15 anos, tenho o título de especialista pela Academia Brasileira de Neurologia, tenho o RQE, que é o Registro pelo CRM de São Paulo. Sou doutor em Medicina e Ciências pelo Hospital das Clínicas de São Paulo e sou formado pela Universidade Federal do Maranhão com residência em Neurologia pelo servidor do Estado. Começa agora então com todo esse currículo. Muito obrigado aí por aceitar participar e muita gente que entrou em contato com a gente pela internet e tem muita dúvida sobre alguns assuntos, né? E vamos começar pela parte estética, que o senhor também é especialista no assunto, que é a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, não é isso? Isso. Botox é uma marca. Isso. E já tirou uma dúvida até minha. E quando é considerado um exagero, doutor Flávio? Bem, vamos primeiro o seguinte, a parte estética ela não é tanto minha área. Minha área é mais a parte médica, apesar de que a gente faz um estético ou outro aqui no consultório. Certo. Botox é uma marca, nós temos várias marcas de toxina botulínica, Botox é a mais antiga. Certo. Exagero é um termo muito relativo, né? Depende muito do tipo de paciente que está aplicando, depende da constituição física do paciente e depende do músculo que você está aplicando. Por exemplo, você não pode aplicar doses muito grandes ao redor do olho, porque senão o paciente, o olho cai, aqui também cai, o paciente pode ficar com visão dupla, etc. A aplicação em grande quantidade no pescoço para distonia cervical pode levar a dificuldade para engolir, que a gente chama de disfagia. Então, na verdade, o excesso, o exagero, ele está muito relacionado à constituição física do paciente, está muito relacionado ao tamanho do músculo que você vai aplicar e o tipo do músculo. Então, o que eu considero exagero? Depende. Depende do paciente, certo. Depende da experiência do médico e muitas vezes depende também da toxina que está usando. E existe um tempo, um período entre uma aplicação e outra? Existe. A gente sugere sempre 3 meses. Aquele famoso retoque, que em inglês chama de booster injection, a gente prefere não fazer, pelo menos eu. Prefiro não fazer, mesmo quando a toxina não tem aquele efeito que o paciente gostou. Por causa de um grande motivo. Existe uma quantidade pequena de pacientes, mas existe, que desenvolve anticorpos contra a toxina botulínica. Se desenvolver anticorpos, a chance de você responder à toxina de novo não é tão grande. Então, se você desenvolve anticorpos, você para de responder à toxina e talvez você não responda mais. Então, para eu não te causar anticorpos, eu prefiro aplicar a cada 3 meses. Mas aí você pode perguntar, doutor, mas a aplicação que eu fiz é só pouquinha, é de 10 unidades, 20 unidades. Não posso fazer um retoque? Isso depende do teu médico. Eu não gosto, porque mesmo assim eu ainda acho que existe um risco teórico de produção de anticorpos. É isso que eu ia te perguntar também. Existe um risco pós-aplicação, mal conduzida, é claro? Aplicação bem conduzida não existe risco quase nenhum. Certo. Pode... A aplicação mal conduzida, ela pode levar a vários riscos e depende do local onde foi aplicado. Se for no olho, pode levar a queda da pálpebra, pode levar a lagoftalmo, que é a queda da pálpebra inferior, certo. Pode levar a visão dobrada, pode levar a vista embaçada. Se for no pescoço, pode levar a dificuldade para engolir, queda do pescoço. No braço, pode levar a perda da força da mão, para apreensão. Mas uma coisa que eu quero falar para você, internauta, né, é que esses efeitos colaterais são todos reversíveis. Os efeitos colaterais da toxina todos revertem em no máximo 3 meses. 99% dos pacientes, ou praticamente 100%. Eu acho que em 100%. Tudo reverte. Então, se você tiver tido um efeito colateral que você não considera grave, não se preocupe. Esse efeito reverte. Certo. Então está aí explicado sobre a famoso Botox, né, gente? Isso mesmo. Quem quiser aprender mais, eu tenho um canal no Facebook, que é o Dr. Flávio Salem Neurologista, e tem uma página no Instagram, que é o Dr. Flávio Salem também, vocês vão ver aí embaixo, tá bom? E vocês podem me acompanhar também, que a gente faz muita coisa nessa área. Certo. Isso aí, é nada combinado mesmo, Dr. Flávio, tem um rapaz muito famoso, artista do lado do humor, tem milhões de seguidores,
e a gente acha, né, tá aqui um artista que pode falar, né, que chega a não ser suficiente até para o nosso interior, porque a gente fala assim, você é artista, interior, que a gente se sente realizado, essa é a palavra, realizado. E aí ele postou várias frases do sentido, que é o Whindersson Nunes, tá, gente? O Whindersson Nunes. Ele postou uma frase... Eu já imaginava. Ele postou uma frase, e uma delas, é claro, tem um contexto diferente, foi que ele disse, dane-se o dinheiro e os números, mas eu não sinto tanta vontade de viver. Uma outra pessoa que morreu, né, suicidou-se na Páscoa, que foi uma secretária de palco do Raul Gil, que na sua infância, que é a Yasmin Gabriele. Na sua infância ela perdeu a mãe por câncer e depois perdeu o irmão aos 23 anos também por câncer. E no domingo de Páscoa a gente soube que ela suicidou-se. Ou seja, depressão. Qual a sua visão? Bem, vamos ao seguinte, a depressão é uma doença, na verdade é uma doença, não é uma condição. A depressão é uma doença que não tem nada a ver com situação, status financeiro. Na verdade, a depressão pode afetar qualquer um. A depressão é uma doença que muitas vezes é genética. Às vezes corre em famílias, corre em gerações. O pai era deprimido, o avô era deprimido, o tio é deprimido, o irmão tem depressão, o filho também tem. Não importa. E a depressão pode estar associada, sim, a fatores culturais ou pode estar associada a fatores sociais. Esses fatores eles podem veicular a depressão ou podem piorar a depressão. Mas você pode ter depressão em qualquer situação. Você pode estar tranquilo morando numa ilha paradisíaca, você pode ter quadro depressivo. Por quê? Os fatores estão intrínsecos. Não adianta dizer, você está triste por causa disso, você está triste por aquilo. Depressão não é tristeza. Tem um conhecido meu, um amigo meu, neurologista, que acabou de publicar um livro, quero até mandar um abraço para ele, se ele vir esse vídeo, Dr. Leandro Teles. Ele acabou de publicar um livro chamado Depressão Não é Frescura. Depressão não é fraqueza, perdão. Depressão não é fraqueza. Realmente, depressão não é fraqueza, gente. Não é frescura e não é fraqueza. Depressão é doença. Depressão é um quadro em que ocorrem operações bioquímicas no seu cérebro. Essas operações bioquímicas fazem com que você tenha vários sintomas. Entre eles, a perda de vontade de fazer as coisas que você mais gosta. A perda de contato social. Aquela melancolia, que é aquela tristeza. Choro pode acontecer. Mas principalmente uma sensação de que você não vale nada. E a sensação de que sua vida não presta para nada. Essa sensação é péssima, é horrível, atrapalha completamente a sua vida, destrói a sua vida. E só para a gente lembrar que depressão é uma das 20 maiores causas de perda de qualidade de vida no mundo, de acordo com a OMS. E o suicídio por depressão está cada vez mais frequente. É interessante que no mundo que está vivendo cada vez mais a era digital, em que a interação humana, pessoa para pessoa, tete a tete, ela é substituída pela interação entre máquinas, em que os homens estão de cada lado. É interessante que a depressão está cada vez mais frequente nesta geração. E talvez exista um componente cultural, que é o componente da falta do contato humano. Mas talvez também sejam pessoas que tenham alterações bioquímicas cerebrais por algum motivo. É que a gente geralmente ouve falar de suicídio de famosos, porque são famosos. A gente ouve falar de depressão de famosos, porque são famosos. A gente não vê os números que pegam as pessoas que não são famosas, em qualquer classe social. Pobre, rico, classe média, negro, branco, homem, mulher, não importa. Católico, ateu, evangélico, não importa. A depressão pode afetar qualquer um. E uma das frases que ele postou, eu vou até colocar para você, que é, daria tudo para tomar um café com um amigo. Então, uma certa ausência aí, né? Que envolve. Não dá para julgar, eu não vou julgar ninguém, Exatamente. nem conheço ele pessoalmente, mas a gente tem que ter interação social. Essa interação social é necessária, porque o homem não é uma ilha. A gente ouviu, quem estudou história, geografia, sociologia no colégio, ouviu isso. O homem não é uma ilha. Quem falava isso era Paulo Freire. Certo. O homem não é uma ilha, ou seja, a gente está cercado de pessoas. Agora, você também já deve ter ouvido falar de uma frase que diz: estou completamente lotado de pessoas ao meu redor e me sentindo sozinho. Ou seja, a presença de pessoas ao seu redor
não significa que você está bem acompanhado. Significa simplesmente que você tem pessoas ao seu redor que podem ou não te conhecer. Na verdade, o quadro depressivo muitas vezes piora com a ausência de alguém que nos complete. E não precisa ser um parceiro, pode ser um amigo. Certo. É necessário que você tenha alguém em quem confiar. É necessário que você tenha um amigo para ouvir as coisas que você tem para falar. E é necessário que você tenha um porto seguro. Se você tiver quadro depressivo, uma coisa eu garanto, tem saída. Agora também é necessário procurar ajuda. E a ajuda tem que vir de um médico. Em geral, um psiquiatra. Precisa vir. A gente tem que acabar com aquela mania de achar que psiquiatra é médico de doido. Não é. Psiquiatra cuida dos males da mente. A depressão é o mal da mente. E a mente está dentro de você. E se a sua mente está doente, você está doente. Então você precisa de ajuda. E também não um autodiagnóstico, né, doutor? Evitar autodiagnóstico, porque muitas vezes o quadro depressivo, ele está fantasiado em outras coisas. Não existe uma depressão, existem vários tipos de depressão. E às vezes a depressão pode estar associada com outras doenças, psiquiátricas ou não psiquiátricas. A derrame pode dar depressão, a esclerose múltipla pode dar depressão, doença de Parkinson pode dar depressão. Estou falando de doenças da minha área. Então, às vezes, a depressão ela é consequência. E, às vezes, não é consequência, ela faz parte do problema. Por exemplo, a depressão pode preceder a doença de Parkinson em anos. Faz parte do problema. Então, é necessário que você, em vez de justificar, procurar ajuda. Certo. É isso aí, está explicado sobre uma visão, no caso, artisticamente falando, mas todos, segundo ele, podem conceder a depressão.